Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 18 de novembro, e nós estamos aqui para mais um vídeo. Hoje o nosso vídeo pré-jogo, isso mesmo, vídeo pré-jogo, porque o Botafogo enfrenta hoje às 20 horas e 30 minutos no estádio Newton Santos o Sport, né? O Sport. Um fato curioso que eu já quero trazer para você é que, em virtude do fato acontecido no jogo Sport e Flamengo, né, onde dois jogadores ali foram expulsos, né, dois jogadores do Sport foram expulsos, hoje provavelmente o Botafogo vai conhecer ali o Riquelme, né? O Riquelme, talvez o Riquelme seja escalado para enfrentar justamente o Botafogo. Então poderemos ter essa surpresa, né, do Riquelme ser ali escalado. Então nós vamos conhecer esse zagueiro. Espero que dessa vez, neste jogo, ele demonstre qualidade, sim, demonstre qualidade, mas que não tenha sucesso, né? Porque o que importa pra gente hoje é a vitória do Botafogo. Então, hoje é possível que o Botafogo venha a conhecer de verdade como joga o Riquelme, porque os outros jogos do Sport, ele entrou, parece que 5 minutos da primeira vez, e no outro jogo ali entrou mais uns 5, 10 minutos dos acréscimos ali também, contra o Flamengo. E ali já estava perdido já, né? Então hoje é possível que ele seja escalado, inclusive para iniciar o jogo, né? Inclusive para iniciar o jogo. Então, como eu falei, hoje é o nosso vídeo pré-jogo. Botafogo Sport, 20h30 no estádio Newton Santos. E aí eu estou direto ali tentando ver a lista dos relacionados, né? Até agora, esse horário que eu estou fazendo aqui, o nosso vídeo, são 7 horas e 17 minutos. Não saiu nada dos relacionados. Pelo contrário, o que saiu foi uma matéria aqui que o Botafogo tem sérios desfalques, né? 2 desfalques de última hora. Foi o que saiu aqui na timeline aqui do Google, né? Na timeline aqui do Google saiu que o Botafogo vai ter 2 desfalques. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Botafogo terá 2 desfalques. Aí eu fui ver quem são esses desfalques, né? E aí foi detectado ali que os 2 desfalques são o Santi Rodrigues e o Tuco Correia, mais uma vez. Ou seja, parou-se para a data FIFA, né? Ainda está rolando a data FIFA, porque hoje ainda tem jogo do Brasil, se não me engano, e essa rodada aí atropela um pouco aí essa parada, né? Porque geralmente tem uma parada para a data FIFA, mas em virtude do calendário muito espremido, se colocou jogos durante a data FIFA, né? Durante a data FIFA. Então, o Botafogo tem esses 2 desfalques, né, para o jogo contra o Sport. Mas é onde eu queria chegar. É que se falou tanto da metodologia de trabalho, né? O próprio David Ancelotti mostra que está preocupado com a carga, que ele ainda está aprendendo sobre a carga de treinamento que é imposta ali ao jogador, né, aos jogadores, e ele está tentando ali fazer uma composição para que a carga de trabalho não seja tão excessiva. E quando você vê ali, nós temos aí mais 2 jogadores fora de jogo para hoje. Santi Rodrigues e Tuco Correia. E aí a nossa escalação fica um pouco mais limitada, porque nós não temos nem ali os relacionados, né?
Quando você tem os relacionados, você pode pegar dentre aqueles jogadores relacionados, você pode pegar os seus melhores, aqueles que você acha melhor. Você sabe, o nosso canal não trabalha com a possível escalação. Não, não é possível escalação, é a escalação do canal. É como o canal gostaria que o Botafogo entrasse em campo, mediante a lista dos relacionados. Né? Porque, por exemplo, tem o relacionado Nilton, Marlon Freitas e Danilo e Alan. Eu posso escolher Danilo e Alan. Eu posso escolher Danilo e Nilton. Eu tenho uma lista de relacionados onde eu vou escolher o meu favorito para entrar em campo. Não tem a provável escalação. Toda vez que aparece uma provável escalação, 90%, 95% das vezes que eu vejo que errou. GE erra, o Fogonete erra, não acerta nada, porque chega lá na hora o técnico, alguns chamam professor Pardal, né? Quer pardalizar a escalação, vamos colocar assim, estou lançando aqui o termo pardalizar, ele quer pardalizar a escalação, e aí faz aquela escolha mirabolante que ninguém esperava e acaba frustrando assim a possível escalação desses canais. Então aqui não tem possível escalação, é a escalação do canal. E eu vou colocar a escalação de acordo com os jogadores que eu conheço na minha mente, né? Não tenho a relação dos relacionados, não posso fazer a minha escolha. Então, diante daquilo que eu imagino, eu vou dar a escalação do canal. Bom, então esse é o grande detalhe. E nós vamos partir logo para a nossa escalação. Inclusive hoje o nosso vídeo ele deve ser bem mais curto. Sim, antes da escalação propriamente dita ali do pré-jogo, o que acontece? Eu fiquei de botar hoje os volantes. Vocês devem lembrar que eu fiquei de botar hoje os volantes. E disse ontem, também no vídeo de ontem eu falei, que eu queria pesquisar um pouco mais. Eu tenho a relação dos volantes, estão aqui no meu telefone, estão ali arquivadas no meu telefone, mas eu olhando melhor, eu falei, cara, tem muita gente aqui que é desconhecido, eu não conheço, embora eu tenha feito ali escolha mediante algum fator ali, né? Tipo assim, um volante mais alto, ele facilita mais, né, no jogo aéreo, né? Ele pode ter um bom jogo aéreo, tanto defensivo como ofensivo, né? Então eu dou preferência, mas às vezes também tem a questão, o fator idade, que você pode fazer aquele jogador um investimento para futura revenda, né? Então dentro desses critérios que eu vou escolhendo os jogadores. Mas para não ficar em branco, eu vou falar sobre dois jogadores somente. Dois jogadores. Um é o Dudu, eu já falei sobre ele há vários vídeos. Estou falando sobre ele constantemente. Dudu do Vitória. Inclusive, vou acompanhar o jogo do Vitória. Eu quero muito ver o jogo do Vitória e quero acompanhar esse jogador. Eu quero acompanhar esse jogador. Assim como ontem eu falei que nesses 5 jogos eu vou acompanhar os jogos do Bragantino, para ver sobre o ponta direita, né? O Lucas Barbosa. Eu falei sobre o Lucas Barbosa, 1,93 m, muita força física, habilidade, não é um cara duro, tem velocidade, é canhoto, joga pela ponta direita. Então é um jogador interessante. Tem 25 anos, eu acho que tem o Lucas Barbosa. Tá lá no vídeo, né? Tá lá no vídeo de ontem, você vai lá que você vai ver. Então esses jogadores, esse tipo de jogador, eu estou analisando. Então vou analisar agora o Dudu do Vitória. Ele tem 1,26 m, ele é canhoto, Dudu, e tem 1,86 m, ele tem 26 anos. Gostei muito pelo porte físico dele, ele me lembra muito aquele Jean Lucas, né? Jean Lucas, forte, parrudo, tem uma boa saída de bola, passa bem, bons lançamentos, pelo que eu vi, né? Pelo pouco que eu vi, eu gostei desse jogador. O outro, na minha opinião, eu não vejo ele como um grande volante, assim,
aquele volante marcador pegador. Mas é um bom jogador, mas eu também acho que ele é um pouco caro, eu acredito. Eu não sei, tem que ver lá na hora de negociar para ver se vale a pena. É o Thiago Maia. O Thiago Maia, que foi do Flamengo, tá no Internacional e ele tá lá. Thiago Maia, ele tem 28 anos e 1,80 m. 1,80 m. Ali no Transfer Market diz que ele tem um valor de mercado de 4 milhões de euros. Mas eu acredito que o Internacional não vai vender por 4 milhões de euros, vai vender por mais, né? Se aparecer algum interessado ali. Então o Thiago Maia talvez seja também uma boa opção para volante. Eu ainda vou pesquisar mais, e aí talvez amanhã ou depois eu venha com essa avaliação, com uma melhor avaliação da questão dos volantes. Aí eu falei para você, tem o Ascaciba, tem o José Caicedo, tem muitos, eu tenho esses nomes todos no meu tem o Jaime Alvarado, né? Tem muitos volantes que eu já pesquisei, mas eu achei que eles estão um pouco fracos. Eu, na realidade, gostaria muito do Federico Redondo. Esse você sabe que eu já falo dele, já tem mais de anos, né? Já estamos com 2 anos, então já tem pelo menos ali 2 anos que eu falo sobre o Federico Redondo. Mas agora foi para a Espanha há pouco tempo, então deve estar muito difícil a contratação desse jogador. Bom, mas vamos lá. Então, como eu falo, o Botafogo enfrenta hoje o Sport e nós temos ali a nossa escalação, é a escalação do canal, mediante aquilo que nós temos, não tem relacionado, não tem a lista do relacionado. Então nós vamos fazer a nossa escalação. A nossa escalação tem na defesa um ponto forte, porque não muda, né? Logicamente nós temos ainda a dificuldade de não termos um zagueiro pelo lado direito. Você sabe que o Gabriel Bahia, no outro vídeo que eu falava sobre zagueiros, eu falava de André Bahia. Não é André Bahia, o do Botafogo é o Gabriel Bahia. Que ele na realidade nem é do Botafogo, né? Ele pertence ao Volta Redonda, mas está emprestado ao Botafogo. Então, cara, como ele não está sendo usado, o Botafogo não quer exercer a obrigação de compra, não vai usar. Não vai usar, porque com essa situação ele vai ter que ser escalado todo jogo. E o Botafogo não vai usar esse jogador. E a zaga e a nossa defesa está indo muito bem nessa formação, que é Léo Link, Vitinho, David Ricardo, ou Alexander Barbosa, David Ricardo e o Alex Telles, né? No meio ali, na primeira linha de meio campo, que são os volantes, você tem Danilo e Marlon Freitas. Esses são a escalação do canal, é assim que o canal quer, Danilo e Marlon Freitas. E lá nos meias ofensivos, nós vamos ter pelo lado direito, nós vamos ter o Arthur Riborne, nós vamos ter o Savarino e nós vamos ter o Jefinho. Por quê? Porque não temos nem o Santi Rodrigues para o lado direito e nem temos o Tuco Correia pelo lado esquerdo. Então nós vamos atacar com o Arthur, o Savarino e o Jefinho, que vai ter então a sua grande oportunidade. Eu acho que num jogo como o de hoje, que você precisa vencer a qualquer custo, né? Então você jogar mais ofensivamente também é válido. Então Arthur, Savarino e Jefinho. E lá na frente o Arthur Cabral. Outra posição que, na minha opinião, eu não usaria mais o Cris Ramos. Por que não? Cara, porque senão você vai ter que ser obrigado a fazer a compra do jogador. Você vai ter que exercer a obrigação de compra do jogador. Então eu não usaria mais. Cara, se for usar, se tiver muito ruim, arrisca com o Mastriani. Leva o Kadir, né? Relaciona o Kadir para o jogo, entra dessa forma. Porque, cara, se você tiver que fazer
a obrigação de compra para Cris Ramos, cara, você já vai começar o 2026 errado. Você já vai começar 2026 errado. Não tem condições, cara. Não tem condições. Com todo respeito ao Cris Ramos. Não tem condições. Ah, mas o cara fez gol. Cara, você viu até o Juninho fez gol de quadril. Lá no jogo Flamengo Sport, o cara fez um gol de quadril. O cara que não tem sido usado. Já tem uns 15 jogos que o cara não é usado. Foi usado agora porque não tinha mais ninguém. O Flamengo estava com 11 jogadores reserva e ali o Juninho, reserva, entrou em campo e fez o gol. Então o gol, cara, você vai fazer uma hora ou outra, você vai fazer 1, 2 gols, 3 gols. É normal. Mas eu não usaria mais o Cris Ramos por conta dessa questão, né? De depois, no final, você ter que lançar a mão da obrigação de compra. Você vai ter que honrar a obrigação de compra porque atingiu as metas. A não ser que a meta esteja longe, né? Se a meta estiver longe, se a meta não estiver apenas destinado à minutagem, tiver mais algum item como número de gols, número de assistência, né? Então aí sim, tudo bem. Tá longe, não vai alcançar mesmo, porque é ruim. Agora, se for só minutagem, meu irmão, não tem ninguém para botar. O cara tem que fazer 900 minutos, mas se tu pega 10 jogos e o cara joga 90 minutos, faz 900 minutos. Mas ali os acréscimos, o cara até ultrapassa 900 minutos. Às vezes, eu tô dando só um exemplo, tá? É só um exemplo. Então não vale a pena você exercer a obrigação de compra para Cris Ramos. Você vai ter que gastar um pouquinho mais de dinheiro, você vai ter que comprar alguém que possa realmente colocar, inclusive, o Arthur Cabral no banco, porque o Arthur Cabral não está rendendo. Não sei se por conta do conjunto, né, do todo do time, né, do elenco, ele não está rendendo e possa vir a render mais para frente. Mas você vai precisar gastar um dinheiro para comprar um jogador mais qualificado. Eu vi agora, ontem, eu acho, na matéria da timeline do Google, né, que vem, que parece que o Anderson Talisca quer voltar para o Brasil agora em 2026. Anderson Talisca, que está lá no Fenerbahçe. Então, cara, é uma boa tentativa, né? Um número 10 qualificado. O número 10 qualificado. Então, é dentro desse aspecto aí que nós fazemos a nossa escalação. Então, vou repetir para você: Léo Link, Vitinho, Barbosa, David Ricardo, Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas, Arthur Riborne, Savarino, Jefinho e lá na frente o Arthur Cabral. Cara, time ofensivo, né? 4-2-3-1, é assim que eu gosto do time armado, né? 4-2-3-1, correto? Mas temos que vencer o jogo e vamos partir para cima. Time ofensivo e facilita muito também as jogadas de linha de fundo, né, para o Arthur Cabral, com esses dois jogadores. Vamos aguardar que o Botafogo se saia bem. Bom, então esse é o nosso vídeo pré-jogo. Essa é a escalação do canal. Quer que eu repita? Ok. Léo Link, Vitinho, Alexandre Barbosa, David Ricardo, Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas, Arthur Riborne, Savarino, Jefinho e lá na frente o Arthur Cabral. É assim que eu quero o Botafogo em campo hoje, contra o Sport, às 20h30 no estádio Newton Santos. Já estou me preparando, né? Como eu falei, vou receber minha visita, mas, cara, se chegar a hora, eu dou aquele adeus viola e vou ver o jogo. Um grande abraço, saudações alvinegras.